Shalom, bom dia a todos. Sou o pastor Daniel, da Igreja Batista Regular da Fé, e estou pastoreando hoje em Capuí, no Ceará. E quero dar início aos alunos apresentando a introdução ao hebraico bíblico. Então é necessário aprendermos algumas coisas importantes dessa matéria rica e fascinante, e esse material vai estar acessível a todos vocês, certo? Nós sabemos que a língua hebraica ela é uma língua antiga, muito rica ao mesmo tempo. Qualquer leitor das escrituras da Bíblia vai apenas absorver ou possuir 60% das informações em qualquer tradução bíblica. Somente nos originais é que você vai ter uma noção precisa do que certos textos das escrituras estão nos dizendo. Ou seja, a Bíblia hebraica não tem sem igual quando você lê no original, quando você vai ler em outras versões, outras traduções. Então é importante que o aluno, que nós venhamos a saber que existem traduções posteriores à tradução hebraica, à língua hebraica, aos originais. Por exemplo, você já ouviu falar com certeza da Septuaginta e da Vulgata, né? Sendo que a maior parte das nossas traduções são oriundas da Vulgata. Ou seja, houve o texto original hebraico, depois houve a tradução da Septuaginta, logo em seguida a Vulgata, e aí muitos tradutores tiraram da Vulgata e não do original do hebraico bíblico. Então você vai ter a satisfação de ler, vai estar pulando aí algumas versões, lendo os textos originais e crescendo no conhecimento. É importante também você averiguar alguns temas quando você for estudar, ou palavras, termos no hebraico. Por exemplo, a palavra mar vermelho no hebraico, essa tradução, como eu acabei de falar, mar vermelho é uma tradução que veio da Vulgata. Na verdade, o termo lá em hebraico é Yam Suf, que significa mar de junco ou das águas marinhas, porque a região permite ter essas plantas, essas águas marinhas. Então, a tradução da Vulgata já trouxe como Mare Rumbrum, chegando assim a Mar Vermelho, que nós conhecemos hoje. Esses são alguns exemplos. Como outro exemplo aqui, a palavra tabernáculo, vem do latim tabernáculo, no hebraico não existe essa palavra, e sim Mishkan, que significa habitação ou morada, casa. Então essa é a riqueza de você ler e estudar e conhecer a estrutura da língua hebraica, certo? Também eu quero que você analise, quando você estiver estudando a língua hebraica, se possível, todas as traduções que você tem acesso. E a maioria das traduções, muitas delas são traduções de equivalência dinâmica e equivalência formal. Talvez você esteja se questionando o que seria isso, mas isso é importante para o leitor, o estudante de hebraico. A equivalência dinâmica são aquelas traduções que trazem algo mais moderno, mais enxugado, para que a gente tenha um entendimento completo. Já as traduções de equivalência formal são as traduções, podemos dizer, literais, que é tirado diretamente do hebraico. E você vai compreender se existe, tanto estudando hebraico, se existe ou não traduções 100% fiéis, corretas, ou se existem traduções 100% erradas. Você vai entender, estudando hebraico, e vai ter sua própria resposta, não vou dizer, mas ao estudar você vai se deparar, esse material vai estar com você vai se deparar com essa abordagem de equivalência dinâmica e equivalência formal, certo? Vou dar um exemplo aqui das traduções formais. Por exemplo, Almeida Corrigida Fiel é uma tradução formal. Almeida Revista e Corrigida também é uma tradução formal. As dinâmicas, por exemplo, eu estou com uma aqui, a NVI, é uma tradução dinâmica, e também tem aquelas traduções que fazem o equilíbrio, tanto elas pegam 50% formal, 50% dinâmico. Você vai se deparar com essa verdade ao estudar o hebraico. Também existem vocábulos no hebraico, isso aqui é importante, eu estou salientando para vocês, que são aproximadamente em torno de 8.000
vocábulos, certo? Em toda a escritura do Antigo Testamento, conhecido como Tanar. 8.000 vocábulos aproximadamente. Dentre esses 8.000 vocábulos, você vai encontrar uma palavra que existe em todas essas 8.000. Isso é chamado, eu coloquei aqui, Hapax Legomeno. Ou seja, o que isso quer dizer? São palavras que só existem uma única vez em uma passagem. Vou dar um exemplo aqui. Existe um Hapax Legomeno em Isaías 34:14. Alguns tradutores trazem como animais, outros como animais noturnos, no caso. Outros traduzem como coruja. Então, é uma palavra que está apenas transliterada em algumas outras versões mais antigas. Alguns traduzem como Lilith. Então, essa palavra é um Hapax Legomeno, por exemplo, né? Existe também a palavra Divinar, entre outros. No livro de Jó você vai encontrar muitas palavras que só aparecem uma única vez, ok? Então é importante que o estudante de hebraico conheça isso. Ao estudar os originais, o estudante também vai ter uma visão ampla, como eu já disse, do real sentido do que está sendo dito ali. Espera-se que o estudante esteja já alfabetizado, conheça todas as letras do alfabeto hebraico, e nós vamos salientar algo importante sobre a língua agora, ok? É importante saber que o alfabeto hebraico ele possui apenas consoantes, e essas consoantes são 22 letras. Então vocês vão observar isso. Repetindo, só existe consoantes no hebraico. E são 22 letras consoantes. Não há um sistema original de vogais no hebraico, no alfabeto hebraico. Porém, há um sistema de vogais que foi criado, vocês vão ver isso, pelos maçoretas, certo? Eles criaram, essas vogais são 12, existem as vogais cheias e as vogais breves ou as semibreves. E o idioma hebraico se refere, quando você se deparar com algum texto, você não lê da esquerda para a direita, e sim da direita para a esquerda. Então, a forma de escrever é quadrada. Existe também outra forma de escrever no hebraico, mas nós vamos apenas estudar a quadrada. A outra forma se chama cursiva. É quando se vai escrever textos à mão. Alguns judeus escrevem o alfabeto cursivo. O mais comum em Israel e também nos textos bíblicos é a quadrada, chamado quadrado também. Então, para traduzir o texto hebraico é necessário que a gente aprenda a transliterar. Existem várias formas de transliteração. Não existe uma transliteração 100% correta, mas aproximada do que o texto quer nos dizer. Então, tem gente que translitera de uma forma, outros translitera de outra. Então, é diferente de traduzir. Não confunda transliterar com traduzir. Então, transliterar é passar as letras que estão lá em hebraico para as letras em português, né? Ou qualquer outro idioma. Então, traduzir é dar o significado já da língua que você está estudando. No caso, estamos estudando hebraico. Sempre que você for fazer uma transliteração do alfabeto hebraico, no caso as consoantes, para o português, usa-se as letras maiúsculas. É importante que o aluno não faça a transliteração com letras minúsculas, e sim maiúsculas. Outro ponto, quando você for usar as vogais, fazendo a transliteração em letras maiúsculas, as vogais, como não existe apenas no sistema maçorético, que são os pontinhos que você vai aprender aqui, aí sim as vogais você não coloca elas em maiúsculo, e sim em minúsculas. O alfabeto hebraico, como eu já disse, possui 22 letras. É importante que você conheça todas elas. A pronunciar também é algo que é importante para o estudante de hebraico. Existe dentro do alfabeto hebraico as letras guturais, né? E 5 letras do alfabeto que são alteradas. Essas letras elas aparecem nos finais das palavras. Você vai ver que são chamadas sufite. Elas diferenciam quando são colocadas no fim de uma palavra.
Existem também os pontinhos que são colocados em cada palavra, em cada letra. São chamados dagesh. Dagesh lene, tem um dagesh forte também. É necessário que você entenda esses pontos para que haja uma compreensão melhor ao ler ou ao traduzir. 5 letras guturais, você vai ter que decorar isso, está aqui escrito. Deixarei o alfabeto para que vocês possam escrever. Lembrando que é importante ter sempre papel e caneta para estar copiando. Eu aconselho a vocês a baixarem flashcard até no celular. Tem programas que já trazem essa opção de você sempre carregar cartões, flashcards. Na minha época eu fiz cartões de papelão mesmo, escrevi e carregava aí os flashcards comigo, manual, decorando assim cada letra do alfabeto hebraico. Então é necessário que você escreva e escreva constantemente para que fique fixo na sua mente. Aqui você vai entender um pouco dos maçoréticos, a história dos maçoréticos eu coloquei aqui, os sinais maçoréticos, como surgiu esses sinais. Eu coloquei que foi na Idade Média, você vai ter uma noção um pouco. As vogais, você vai estudar as vogais longas, as vogais breves, nos pontos. As vogais breves e as vogais longas, você vai se deparar com elas na maioria das letras gluturais, ok? Mas ela aparece sim em outras letras. As semivogais, você também vai se deparar com elas. O Sheva são 2 pontinhos que se coloca abaixo, certo? De letras que não tem um som. Vou dar um exemplo aqui. Existe o Sheva composto e o Sheva simples. O Sheva composto, ele traz, quando ele vem da palavra Shema, Shema é ouvir, lembra do Shema Israel, Shema Israel Adonai. Então, esse ponto, Sheva, quando ele tem uma sequência de outro, posterior ou anterior, ele fica mudo. O primeiro, o último Sheva, a maioria das vezes ele fica mudo. Você vai entender melhor na apostilha sobre a diferença do Sheva audível e o Sheva mudo. As formas silábicas, elas ocorrem de maneira bem simples. Você vai ver vogais cheias, como eu falei, vogais breves. Vou dar um exemplo aqui de uma vogal cheia. A palavra Abba, você já ouviu falar? Significa pai, né? Paizinho, alguns tradutores trazem, no hebraico bíblico. Abba hoje no hebraico moderno é pai mesmo, mas antes o hebraico bíblico usava pai apenas como Av. E essa palavra Av, o pastor vai colocar, vocês observarem, ela tem uma vogal cheia aí, ela está dentre as vogais cheias. Eu vou falar só da forma soletrada, então bem simples, bem breve. A divisão de sílabas em hebraico ocorre de uma maneira bem simples. Sempre teremos consoantes e uma vogal cheia, você vai se deparar com isso. O número de sílabas é igual ao número de vogais cheias que existe em uma palavra. Por exemplo, Abba, El, Ahavá, nomes próprios também, como Daniel, Gabriel. Então existem as pronúncias, que seria Ba, Bé, Bi, essas formas consonantais que você pode aprender, as formas silábicas eu vou deixar aqui. Vocês terão acesso e vão treinar bastante